Boa tarde. Estamos aqui juntos para mais uma tardezinha de domingo para batermos aquele papo delicioso. E dessa vez tomando um suco. Prometi para Lorena que na próxima a gente ia decidir se a gente ia tomar um vinho, se a gente ia tomar um café, se a gente ia tomar um suco. Mas na verdade, hoje eu vou acompanhar a Lorena no seu vinho com suco. Por quê? Porque minha garganta tá inflamada e eu tô tomando antibiótico. Então, na próxima, Lorena, nós vamos de vinho. Vou chamar a Lorena aqui. Vou chamar a Lorena pra esse bate-papo. E vamos começar porque o dia hoje foi maravilhoso. A tarde foi linda. O dia tá realmente delicioso. Tá entrando um ventinho muito gostoso aqui. Ei, Ju! Beijo grande, grande, grande. Saudades demais de você, Ju. Vou pedir Lorena. Lorena, você podia fazer o convite, porque na verdade eu não sei eu mesma fazer. Você podia solicitar aí pra mim poder te chamar? Porque, particularmente falando, não sei nem se eu posso fazer isso. Mas se eu posso, eu vou ficar aprendendo isso hoje, porque eu vou perguntar depois. Aí, Lu, obrigada. Eu também tô com saudade mais de você, viu, Ju? Vamos, Ju, tomar um suquinho? Bem gostosinho. Ei, Lô! Olá, boa tarde. Boa tarde, vamos dar um brinde? Um Tintim, brinde? Você já viu, né, Lu? saúde. Você viu aqui que eu já falei, né? Eu vi que você tá com a garganta ruim, né? Tô no antibiótico. Então, ótimo. Eu vou de suquinho aqui com você, que já dá pra. Não, tá ótimo, mas a gente vai ter que fazer outra live então com nós duas Ou, tomando vinho. A mas gente vai ter que eu acho que repetir. vou começar a protelar isso só pra gente ir fazendo, 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 fazendo. Eu espero que pelo menos seus seguidores aí me acompanhem no vinho, né, gente? Porque conversar com a terapeuta tomando um vinho aí que a gente se abre mesmo, né? Na verdade, eu posso estar aqui totalmente num truque, né? Não, não me deixei cair sobre suas. Pode. Então, vamos lá. Os nossos seguidores, tá? Quem vai de vinho, quem vai de suco, um Ah, eu brinde quero a esse saber dia aí. maravilhoso, né? Isso Quem estiver me mesmo. acompanhando no vinho aí, manda, comenta aí, manda mensagenzinha para eu saber, para eu não estar sozinha Isso. aqui nessa. Abriu aí, realmente, a sua imagem tá escura. Tá escura? Deixa eu Tá. tentar melhorar aqui. Gente, esse suco tá delicioso. Melhorou, Mary? Melhorou, melhorou, Eu tô melhorou. com um raio de luz aqui, mas eu tô iluminada. Na verdade, você é um raio de luz, é por isso que ele tá aí. Então, Lu, vamos lá? Mais um pouquinho daquele Vamos. assunto delicioso semana passada, de semana retrasada, né, Lu? É, O quanto que a terapia é fundamental. E para dar uma incrementadazinha, eu acho que hoje a gente pode conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o quanto isso nos leva à terapia, o quanto ela facilita até mesmo conseguirmos olhar para uma vida plena, uma vida mais cheia de significados. Por uhum. quê? Ah, hoje a gente consegue notar, infelizmente, muito mais pessoas pessimistas, né? Até mesmo de chegar no topo da pirâmide mesmo, no topo da, do autoconhecimento total, da plenitude total, do que pessoas que estão mais abaixo, né? Aqui eu posso fazer até exemplificar a pirâmide de Maslow, né? As pessoas estão ficando muito
na base, muito na base, muito na base, muito na Nas base, e necessidades tendo, primárias, né? exatamente, tendo assim o máximo que elas chegam como plenitude de vida, segurança, né? Que é a primeira, é a terceira da pirâmide. E na verdade nós temos aí mais duas etapas para subir e a terapia pode nos levar a exatamente chegar nessa autorrealização, né? Sim. O que eu gosto muito de falar é na contemplação da minha espiritualidade por inteiro, né? Então, Uhum. assim, vamos, essa semana, assim, conversando, o nosso bate-papo dessa semana, assim, me deixou extremamente feliz, por isso até que eu quis trazer mesmo, porque, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo os meus pacientes já, assim, raiando o topo da pirâmide. Aham. Eu acho interessante até a gente fazer essa citação com a pirâmide de Maslow, porque é um conjunto de fatores que melhoram e nos levam à qualidade de vida em sua plenitude, né, Meirinha? Porque assim, a gente Exatamente. considerar aquela primeira camada, né, que são as necessidades básicas fisiológicas, a gente quando está com essas necessidades básicas não satisfeitas, é praticamente impossível a gente almejar o crescimento e o desenvolvimento das próximas etapas, né? Das próximas camadas da pirâmide, vamos dizer assim. E aí, eu falo muito com relação quando você está já com essas necessidades básicas satisfeitas e a questão de autoconhecimento da saúde emocional, do equilíbrio emocional e da saúde mental, justamente a ausência dela ou o desequilíbrio nesse aspecto da nossa vida nos impede de viver em plenitude, nos impede de focar em outras áreas para o crescimento da nossa vida também. Inclusive, a gente não consegue perceber e ser grato pelas coisas boas e positivas que a gente tem. Quando você está insatisfeito ou desequilibrado ou com alguma disfunção emocional ou psicológica, por exemplo, quando eu estou ansiosa ou quando uma pessoa está deprimida, ela simplesmente não consegue ser grata, enxergar as coisas boas que tem na própria vida, né? Simplesmente não consegue enxergar o trabalho, os relacionamentos. O que eu quero dizer é que se você tem algum desequilíbrio na parte emocional e psicológica, você não consegue focar nas áreas da sua vida, no desenvolvimento profissional, na melhor performance que você poderia ter nos seus relacionamentos, no dia a dia, inclusive perceber os dons que a gente tem, né? Assim, você não consegue prestar atenção nisso, porque você está investindo tanta energia em tentar equilibrar esse aspecto que está em desequilíbrio, que você só foca nisso. E isso gera vários efeitos colaterais no nosso dia a dia. Por exemplo, nos relacionamentos, né, com as pessoas que você convive no dia a dia, em casa, no trabalho. Muitas vezes, uma pessoa que está agressiva, que está sempre com raiva, que está sempre mal-humorada, a gente tem que tentar entender esse lado da pessoa também, né? A pessoa que está com. Esses são sintomas de que ela não está bem consigo mesma, de que ela está com desequilíbrio em algum aspecto da vida. Ela não está bem nem consigo mesma, ela não consegue, ela não estando bem consigo mesma, ela não consegue desempenhar da melhor forma os trabalhos, os relacionamentos, o dia a dia. Tudo impacta. Então, eu costumo falar que se a pessoa está mal-humorada, está irritada, é muito briguenta, com essas emoções muito negativas, é porque ela não está bem com ela mesma, né?
Então, Assim, só uma pessoa terapeutizada, assim, né, a esse nível, isso, vai isso. conseguir chegar Exatamente, a uma mas conclusão tão justamente isso. maravilhosa, porque isso já é um olhar muito focal, né? O que que acontece na normalidade tem alguém muito chato, irritado, brigando. Geralmente as pessoas ao redor acabam falando, pessoa insuportável. Quer dizer, você conseguiu ir muito além. Olha para você ver o topo aí da pirâmide da psicologia, o topo psicológico, mas na parte psicológica da pirâmide, de você Aham. conseguir olhar com esse olhar é, cheio até mesmo de compaixão e começar a identificar essa empatia de começar a identificar que aquela pessoa só está daquele jeito porque ela não está bem. Quer dizer, isso é fantástico, isso faz parte de autoconhecimento. Uma pessoa que não passa pelo autoconhecimento, ela vai olhar a outra como antipática, como chata, como Isso, aquela que exato. vai, né? Ô, Meirinha, Sensacional isso, fantástico. a importância da gente ter essa consciência, né, de que essas emoções negativas são sintomas de alguma coisa que não está tão bem desenvolvida, é exatamente isso, para a gente ter empatia. Aprendi com você, tá? Em primeiro lugar, com a gente mesmo. E aí entender, porque muita gente. Deixa eu mandar um abraço aí pro André Castro. Ele é coach, um amicíssimo querido, lá de Salvador, tá aí participando com a gente. Boa tarde, André, um Um beijo. abraço, viu? Vamos, E aí, André, você vai ter que decidir. Aliás, não só o André, né? Vão ter que decidir aí, vocês vão tomar vinho ou vocês vão tomar suco. eu a Meirinha tá no sul, que eu tô aqui no vinho. André, me acompanhe. Dani também, me acompanhe no vinho aí. E aí, Mas Meirinha, continua com em o primeiro raciocínio. lugar, essa empatia com a gente mesma, de entender e perceber, porque muitas vezes eu já ouvi casos, por exemplo, de uma pessoa que eu conheço que estava assim, o marido, uma mulher, que o marido sempre chegava em casa e tal, e sempre chegava do trabalho muito mal-humorado, muito cansado, exausto, e sempre eles brigavam justamente por causa disso, porque e aí eles foram tentar entender e diagnosticar o que estava causando esse desgaste no relacionamento, justamente porque ele saía para trabalhar muito cedo, o lugar que ele trabalha não tinha disponibilidade, muitas vezes, dele almoçar, ter uma refeição nos horários corretos, e muitas vezes ele chegava já em casa com fome e estava irritado, mas ele não sabia, não entendia que era essa necessidade básica e da base da pirâmide de Maslow que a gente estava Exatamente. comentando. Então, assim, essa empatia da gente se perceber e entender a fonte dessas reações negativas. Eu estou irritado, mas por que eu estou irritada? Ah, tá muito calor, eu estou com fome. Às vezes pode ser só isso, às vezes a falta de uma suplementação também. São coisas que são fáceis de resolver, mas o que a gente precisa é ter a consciência de entender a origem desses sentimentos. E, por outro lado, com a pessoa também. Você entender por que ela está reagindo negativamente dessa forma e ter empatia e compaixão. Os relacionamentos fluem muito melhor, né? É verdade. E é tão interessante que a pessoa que. é, o André até colocou aí, a empatia, é o primeiro, né, dos 5 pilares da inteligência emocional, porque é muito interessante a pessoa que sabe se colocar no lugar do outro, sabe olhar o outro com um olhar de carinho, com um olhar de cuidado. Na verdade, ele aprendeu a fazer isso com ele mesmo. É quase Uhum, impossível alguém fazer isso realmente. Aí eu digo assim, tem muitas pessoas, e assim, muitas, né? Hoje o mundo está lotado de pessoas que fazem muito pelos outros e não fazem para si próprio. uhum. E será que de fato aquilo está acontecendo? Esse fazer está realmente tendo essa ação real, essa ação verdadeira? Entendeu? Então, assim, quando essa pessoa consegue fazer pelo outro,
Depois de ter aprendido a fazer por você, ela vai fazer pelo outro verdadeiramente. Aí sim Isso. vai se causar impactos. Impactos e impactos e impactos e impactos. Impactos grandes a ponto de fazer mudanças ao nosso redor gritantes. É ou não é verdade, Lu? É uma Sim, das coisas que você pode também, né? sem dúvida, Meirinha. A Nath entrou aí também. Natália Weber, uma grande amiga. Um beijo, Nath. Olha, entrou um monte de amigos seu aí. Aproveita então e dá tchau para todos. Entrou aí também o pessoal lindo meu aí, mandando beijo para todos, todos vocês que estão aqui, viu? Aliás, se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, né, Lorena? A gente está aberto aqui Ah, para interagir, né? Porque afinal de contas, domingo de tarde, finalzinho da tarde de domingo, a gente está aqui para quê? Para interagir, para fazer essa vida empática fazer mais sentido, não é verdade? Olha, o André falou com que os amigos dele certeza. estão todos entrando aí. Oi, Silvinho. Silvinho é da nossa turma, nosso amigo lá de Salvador. Um beijo. Então, Salvador está todo aí. Hoje a gente está Tá. com Salvador em peso aqui. Saudades, Mas viu? tá matando. Aí, assim, olha para você ver como que essa questão da live, desse bate-papo domingo à tarde é bom. Dá até para você matar a saudade do povo que está longe, Pois. trazer para perto, não é verdade? Isso é muito bom. Uhum. Mas, voltando aqui, né, um pouquinho sobre o assunto, né, da terapia como uma fonte de chegar no topo, né? Assim, eu digo assim, a gente está falando aqui um pouco sobre a pirâmide de Maslow, né? Porque é um dos nortes que a gente pode dar, assim, até para estar esclarecendo um pouco, né? Dando uma característica mais forte a respeito desse topo, mas é no topo de nós mesmos, né? É, Hum. é no meu eu, o meu eu inteiro, o meu eu completo, o meu eu perfeito, o perfeito de mim mesmo, né? Quando a gente falou semana retrasada sobre não existe perfeição, mas aquilo que eu posso me dar de melhor, né? E assim, Uhum. é gostoso falar sobre isso, por quê? Porque a terapia ela traz isso. Ela traz essa positividade, ela traz essa concretização do quanto nós somos capazes de ir além, né? Uhum. Daquilo que a gente imagina, no seu caso, por exemplo, né, Lu? Você que é a pessoa que está sempre acima do limite, Tô e é sempre interessante isso. Pode falar. tô sempre buscando desafios maiores do que eu, né? Assim, sempre me envolvendo em buscas. Ô, Meirinha, mas eu acho importante isso porque não é a busca pela perfeição, né? É a busca por eu ser melhor hoje do que eu era ontem. E perfeito no que você pode ser. Perfeito no que eu posso ser, no que eu consigo ser. E aí que vem a clareza, é, e aí a gente também, na conversa dessa semana, que a gente consegue olhar para essas questões que não, para essas características, identificá-las como uma oportunidade de melhoria, identificar essas características nossas que precisam ser trabalhadas e que atrapalham o nosso dia a dia, a nossa vida, olhar como oportunidade de melhoria e de buscar ser a minha melhor versão. Ser a melhor pessoa que eu posso ser, que eu consigo no momento, de acordo com a minha consciência. Eu acho que a gente tem que ir um passo de cada vez, mas o importante, e é aí que entra a terapia na nossa vida, né? O importante é a gente, essa busca contínua, e a gente mirar o crescimento, e aí fazendo ainda analogia à pirâmide de Maslow, a partir do momento que eu vou resolvendo essas questões primárias que me limitavam, que me tiravam do eixo, que me estavam em desequilíbrio, à medida que eu vou arrumando a casa, eu vou mirando desafios maiores para a gente melhorar, né? Porque a gente nunca vai ser completo, 100% ou perfeito, mas a minha versão, a minha perfeição. A perfeição para mim, né? Nós que somos terapeutas,
a gente sempre corre o risco, né, porque assim, não estamos com uma pessoa só, né? Estamos ali orientando várias pessoas, lidando com várias histórias, né? Na verdade, assim, é tocar de fato a alma de cada pessoa. A terapia, ela nos leva no íntimo, que às vezes até mesmo a pessoa ainda desconhece. E juntos vamos descobrindo aquela alma maravilhosa. E a gente corre o risco de querer, às vezes, fazer com que todos cheguem a um patamar igual, Uhum. sabe? Aquela loucura que a gente acaba pensando e falando, não, ele consegue mais, ele consegue mais, ele consegue mais. E assim, entre grupos de amigos, onde nós temos até um grupo, sabe? Ela com uma psiquiatra fantástica, ela é cientista, a doutora Heloísa, né? Ah, Ela é até a doutora Heloísa, que a gente trabalha muito a hipnose, a gente trabalha as questões, né? Nós, terapeutas, juntos trabalhando a hipnose na depressão, a hipnose na crise de ansiedade, a hipnose em várias áreas. E a gente discutia um dia sobre isso, eu achei super interessante, porque você, por exemplo, né? Porque hoje vai ser você a minha, né? O estudo. foco. Aham. Você é meu estudo de caso fantástico. Mas nós temos vários que vão chegar, tipo, vamos falar, por exemplo, que nós vamos poder dar o número 8 em relação a ele chegar mesmo no topo daquilo que ele é. E tem pessoas que vão chegar no 10, tem pessoas que vão chegar no 5, mas isso não quer dizer que um foi mais do que o outro. Uhum. Isso quer dizer que cada pessoa ela tem uma capacidade de ter, de ser e de evoluir. Mas isso não significa que um é menos do que o outro, do que um é Uhum. mais do que o outro, né? Mas, e a gente acaba. Eu quero esse estudo de caso. É. Vou te passar tudo, tudinho, tudinho, tudinho. Depois que ela me fizer assinar um papel, assim, me dando autorização, eu passo tudo. Só no domingo à tarde, né, Lorena? O vinhozinho. É por isso que eu vim de suco, porque depois eu entregava o estudo de caso inteiro. Mas, e assim, e nós, como terapeutas, temos também o nosso limite, né? E aí, às vezes, a gente encontra com pacientes que eles ultrapassam até mesmo o nosso limite daquilo que a gente pode, daquilo que a gente dá conta, e nos faz assim, é como se fosse puxando de uma certa forma uma extensão maior de nós mesmos, daquilo que a gente até sabe, o incrível que alguns pacientes podem conseguir de nós. E quando, na semana retrasada, né, quando eu disse assim, o quanto que você é uma pessoa importante na minha carreira. Porque você é uma dessas, assim, que quando eu acho que, pô, aí eu falo, mas Mas, Meirinha. é sensacional. Isso para mim, assim, é uma gratificação grande demais da conta. E cada hora que passa, cada minuto que passa, cada momento que passa, cada sessão, eu fico pensando que cada vez que eu me deparo com esse tipo de coisa, eu falo, vale a pena, faz sentido para mim isto. Eu Uhum. gosto mais da terapia, eu gosto mais de estar atendendo mesmo as pessoas, porque é grande demais e é bonito demais da conta nos ver assim juntos, Uhum. E é um. não iguais, né? Iguais, somos seres humanos, Uhum. iguais. E assim, cada processo, cada paciente, Meirinha, é um universo único, né? Cada um tem a sua história, tem a sua personalidade, tem o seu contexto, tem a sua forma de reagir também aos acontecimentos e à própria história. É,
E aí, eu imagino que seja um desafio mesmo para o terapeuta, mas é lindo esse caminho, porque a gente vai percorrendo juntas e vai descobrindo juntos no caminho a melhor forma, porque assim, eu falo que essa relação terapeuta e paciente é uma relação de muita entrega, de muita confiança e de muita transferência, né? Essa confiança que a gente tem, de certa forma, você já conhece o meu procedimento, né? Como que o meu emocional funciona. E aí a gente vai trazendo coisas novas vão surgindo à medida que a gente já vai evoluindo no processo também. E é lindo, é uma caminhada, é trabalhoso, né? Como a gente falou na última live mesmo, dá trabalho, mas é um trabalho que vale a pena, né? Porque a gente É, vai é uma recompensa para vocês e uma mudança de vida, uma mudança de qualidade de vida para a gente. É gratificante, né, André? André também acompanha vários coaches e esse processo é uma coisa linda de viver e de participar, imagino para você também, enquanto terapeuta, porque a gente tem várias surpresas, né? Assim, a cada sessão a gente vai descobrindo novas coisas e tendo novos insights e os caminhos não são previamente delineados, né? A gente vai fazendo o caminho no decorrer do processo, do tratamento, mas sem é dúvida, é verdade. gratificante. É muito gratificante. Eu falo que vai a cada paciente, cada pessoa, cada vida, cada alma que a gente toca, a gente cresce, sabe? Cresce, cresce. Aumenta em nós algo que eu não consigo nem descrever, não se tem nome, né? Mas diminui, ao mesmo tempo que cresce algo em nós, que nos faz muito melhores, que nos faz pessoas muito mais humanas, diminui em nós, tira de nós coisas que nos faz pequenos também. Isso Uhum, faz com que a gente acabe crescendo muito mais. Quando você toca uma alma, é como se você fizesse, tirasse um pouco daquela alma e aquela alma já começasse a fazer parte de mim mesmo. Então é como se realmente aquela extensão do outro na minha vida, extensão. E ao mesmo tempo tira esse ego soberbo nosso, sabe? Ele uhum, diminui esse ego soberbo, me faz muito mais pessoa, vivendo com pessoas, sendo pessoa. Então, assim, é uma coisa muito sem explicação, é uma coisa assim. E, e tem coisas que não se tem que ter explicação, tem que se viver, tem que experimentar, sabe? É a análise existencial, tem que ser experimentado, tem que ser vivido de fato. E é muito gostoso isso, é importante demais da conta estar vivendo isso com cada um, né? Tem entrado aí alguns outros pacientes meu, e assim, cada um deles faz parte da minha história. Quando eu comecei, né, igual da outra vez, a gente conversou também sobre isso, eu sempre pensava, o protocolo era muito chato, sabe? Cara, eu falei, gente, seguir esse protocolo é muito chato, eu não vou conseguir viver isso. Então, é acho que muito. eu não vou poder. Eu falava, eu não vou poder ser esse tipo de profissional. Então, eu Uhum, vou te atender e eu já não posso mais. Como sou profissional, então a gente não pode estar aqui nessa live. A gente não pode se abrir, a gente não pode conversar, você não pode saber de mim. O uhum, que, que eu tenho para esconder? O que, que eu sou de. Sabe? Isso tem me feito. O André colocou aí, né? Que é valor, é isso mesmo. Me trago muito mais valores. Eu sou um igual uhum. pertencente, sabe? Isso é muito bom, muito É bom, muito bom. alma humana tocando outra, né? Só isso. Meirinha, porque assim, apesar de você já me conhecer, conhecer a mecânica da minha parte emocional, do meu comportamento, é muito interessante porque a gente cria um carinho e uma relação de confiança
E a gente tem uma troca muito legal, porque eu chego com vários insights, eu penso um monte de coisa, mas você, de forma, com a sua experiência e de forma científica, você consegue me trazer para o centro, analisar tecnicamente a situação como um todo, e trazer isso de forma técnica. Justamente aquilo que eu preciso naquele momento. Você consegue reconhecer o caminho que eu tô, se é uma fuga, se é um recalque, né? Eu não sei os termos técnicos aqui, a técnica é você, né? Não, você sabe muito. E aí, você consegue identificar uma resistência minha, e você, com muito carinho e com técnica, consegue me instalar na realidade dos fatos e me trazer para a minha circunstância, me apresentar para a minha circunstância de uma forma tão mais suave do que aquela que eu estou enxergando ou que eu estou vivenciando, a forma como eu estou vivenciando aquela emoção. E isso faz toda a diferença. Você sabe, o terapeuta profissional e você sabe exatamente o momento e qual técnica ou qual a melhor técnica para você aplicar naquele momento, de acordo com o que eu estou trazendo, né? Você consegue perceber os sintomas, se eu estou trazendo uma fuga, um recalque, se eu estou tendo resistência de alguma forma. E aí você consegue clarear o que eu estou trazendo para você. E isso, para mim, faz toda a diferença, porque às vezes a gente está envolvido emocionalmente numa situação e não consegue perceber com a clareza de uma pessoa que, em primeiro lugar, está vendo de fora, e, em segundo lugar, uma pessoa que me conhece, tem a técnica e a experiência para me dar aquela informação que eu preciso naquele momento. Eu acho que a diferença que existe entre o falar é importantíssimo, né? O momento que a pessoa está falando, o momento que a pessoa está expondo, é libertador. Mas você poderia, então, estar falando isso com seus amigos, né? Com seus pais, com seus irmãos. Mas essa é a diferença de você estar diante de um profissional que vai estar te olhando de uma forma diferenciada. Vamos dar voz aí ao povo, né, assim, que eu estou gostando de ver aqui, ó. A Lucy Cleide, ela falou que olhando para nós duas, ela vê muita humildade. Olha, muito obrigada. Este sim é um elogio que me faz feliz, porque é a minha grande busca mesmo, sabe? De verdade. E é Mas assim, é engraçado quando eu vi essa mensagem da Lucy Cleide, a humildade é um termo e ela é fundamental para o processo de terapia. Sem a humildade, né, Meirinha? Na última reunião que a gente teve, na última sessão, a gente teve um processo desse que a gente estava tentando entender uma certa circunstância e só através da humildade eu consegui reconhecer que aquilo poderia ter sido uma fraqueza, uma fragilidade minha mesmo, que naquele momento... Mas a gente precisa de humildade para encarar o processo de terapia com verdade, com honestidade. exatamente. Eu costumo falar isso sempre, assim, falo isso muito em casa e com quem eu convivo, que você só consegue dar o passo de resolver uma situação a partir do momento que você toma consciência e assume que o problema existe. Porque enquanto você não fizer isso, você não consegue partir para o próximo passo, que seria buscar a solução. E na vida, eu sou muito prática, né, Meirin? Assim, às vezes até... E às vezes a gente fica lutando, tentando resolver uma situação e buscando incessantemente a solução para uma questão,
Mas enquanto a gente não tiver humildade para reconhecer que ela existe, aceitar que a gente pode sim ter feito melhor, ou que uma parte não tão legal de mim pode ter assumido a reação daquela situação naquele momento. Então, esse termo é muito importante para quem está nesse caminho de fazer a terapia. É importantíssimo a gente ter humildade. Eu fiz uma jornada, né? Até vamos começar outra, se Deus quiser. Estou preparando aí outra jornada vai ser um pouco mais intensa dessa vez, com o diário de bordo, né, Lorena? Uhum. E, e aí eu mandei, né, o material para as pessoas e o momento, o motivo principal da jornada era autoconhecimento, é estar olhando para si, cuidar mais de si, dar tempo para si, né? Ter esse contato pessoal. É muito doido isso, né? Mas as pessoas não têm contato pessoal com elas mesmas. Ela acaba sendo uma pessoa que não é pessoa, porque ela não está tendo contato com ela. Então me ajuda aí. E logo na primeira página eu uso até um trecho de uma palavra bíblica que eu falo, aquele que quer ganhar a vida, renuncia. Eu acho que eu perdi. Aquele que quer conquistar as coisas do alto renuncia a si mesmo. Mas a verdade eu nem coloquei as coisas do alto, até porque foi até por isso que eu me perdi aqui. Não está na íntegra mesmo ela, não. Mas ela tá. Se você quiser ganhar a sua vida, renuncia. Me foi questionado, fala, pô, Meirinha, agora que eu ia pensar em começar a não renunciar às coisas minhas, você me fala para renunciar a tudo? Eu achei super interessante. Eu falei, é Uhum. muito paradoxal isso aqui, Meirinha. Como assim? Agora que é para, então, olhar para mim, focar para mim, as pessoas confundem muito essa questão de olhar para mim, focar em mim como egoísmo. E o interessante é que essa palavra humildade, ela entra exatamente aí. Ela entra nessa parte. Vai ter muita coisa minha que eu vou precisar de renunciar. Aquilo que é. Até muita coisa que eu acho que é verdade em mim, que eu acho que é certo em mim, que eu acho que é o que. Né? Eu vou precisar tirar. E para isso eu vou ter que ter muita humildade, porque eu vou ter que olhar para mim mesma e ver coisas que até então eu julgava estar nos outros. E aquilo vai estar em mim. Então eu vou ter que fazer essas renúncias. Eu vou ter que ficar arrancando essa casca suja, dura, podre, que me impede de chegar na plenitude de quem eu de fato posso Uhum. vir a ser, né? E assim, foi muito interessante essa palavra, assim, como que uma palavra só, um só comentário pode fazer rolar. A gente podia ficar aqui mais umas 5 horas falando sobre isso, que a gente ia ter coisa demais da conta para falar. E é isso aí, viu, Lucicleide? Esse é o nosso caminho, né, Lorena? Isso, Chegar exatamente. na humildade é chegar a mim mesma. É chegar a humildade ao topo. Essa Só uma questão pessoa humilde consegue olhar para as misérias, né? exatamente. Mas é muito interessante essa confusão de que muitas pessoas fazem sobre renunciar a si mesmo, ou amar e se dedicar ao próximo, servir ao outro. Muitas pessoas confundem o sentido dessa expressão com amor próprio, muitas vezes também. Ah, eu preciso me amar e me cuidar em primeiro lugar e depois eu foco no outro. Mas eu queria comentar com vocês aqui, inclusive, sobre um livro muito interessante que eu li, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Você conhece? Lógico. É um, Isso é é um sentido livro, da vida. lógico, é um Adoro, amo. maravilhoso. O Viktor Frankl comentar aqui, né, para os nossos seguidores também. O Viktor Frankl é um psiquiatra que viveu alguns anos nos campos de concentração, na época nazista, e ele, quando foi. Você tem ele aí? Esse é a logoterapia, né? Que é a Aham, análise existencial. sim. Trabalho Mas muito bem para análise existencial. ele estava trabalhando nessa época na sua obra-prima,
né? Num livro que seria, então, a sua obra-prima, e quando ele foi para o campo de concentração, desceu lá do trem, eles tiraram as roupas e despiram todo mundo, ou seja, as coisas materiais, né? E ele estava com o manuscrito da obra-prima dele no bolso. E ele ainda tentou conversar e, pelo menos o papel, deixa eu ficar com o manuscrito e tal. E eles não permitiram, obviamente. E aí, ele, enquanto psiquiatra, foi, então, observar as pessoas e o comportamento das pessoas ali no campo de concentração. E o objetivo da vida dele, obviamente, uns tinham família, tinham filhos, que eles não sabiam se estavam vivos na época. E aí ele foi, então, o objetivo dele virou reescrever esse livro dele, a obra-prima dele. E ele foi observando o comportamento das pessoas e observou que as pessoas que tinham uma motivação, por exemplo, a motivação dele de escrever a obra-prima, e as pessoas que tinham família e que tinham filhos e que tinham uma motivação, né? Para se manter vivo, se manter forte, para fazer ali tudo certinho, para não ser punido, para sair vivo daquela situação. E aí, a partir dessa observação do comportamento humano lá no campo de concentração e do próprio comportamento dele, que tinha esse objetivo, essa missão também, encontrou sentido em manter-se vivo diante daquelas circunstâncias, né, Meirinha? Que não dá nem Exatamente. comentar o que eles devem ter passado lá. Essa é a obra-prima, você sabe, né? Motivação Esse aqui era o manuscrito. da vida, Foi né? exatamente isso. Não, foi a história da logoterapia mesmo, análise existencial. Foi o método que ele começou a usar. Exatamente essa obra. Sensacional, simplesmente. Uhum. Vale a pena estar lendo, viu? E aí é interessante a gente perceber isso, que essa questão de você ter uma motivação para encontrar o sentido da vida, eu acho que a gente ser autorreferente e centrar na própria vida para ter um sentido é muito pouco, talvez, né? Não sei se esse seria o termo mais adequado, e aí você me ajuda, tá, Meirinha? É, Mas eu mas acho é que a super gente interessante. buscar motivação, uma motivação maior do que a gente mesmo, ajuda a dar sentido à vida. E, inclusive, essa questão de fazer a terapia, de você se melhorar, a gente se melhorar para ter uma qualidade de vida melhor e para ser uma pessoa melhor para as outras pessoas também, para as pessoas que convivem, Exatamente. né? É interessante porque uma das motivações do Viktor Frankl era a esposa e os pais, né? E segurou muito, sobreviveu, fez o que tinha que fazer, assim, o sofrimento dentro de um campo. Para sobreviver, tinha que ser realmente lixo, se submeter a todo tipo de situação para conseguir, Uhum, porque tinha que ser útil a eles, porque senão não valia de nada, era rato, né? Principalmente judeu. E ao sair lá fora, ele viu que tinham morrido todos. É muito doido você parar para você pensar nisso, por quê? Porque a motivação estava em algum lugar, estava no outro, né? Era aquilo que era o grande amor, o grande sentido para a vida dele. E quando chega lá fora, estão mortos. Mas ele tinha acabado de fazer nascer novamente uma nova motivação, que era mostrar que naquele momento da vida dele, por acreditar que ia encontrar com eles vivos lá fora, ele montou um método ali da motivação. E passou a sim. ser, né, esse em busca do sentido da vida e a logoterapia. Mas é tão profundo isso que eu fiquei meio perdida aqui. Você foi falando, assim, eu fui viajando, 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 porque a minha cabeça faz assim de vez em quando. Esse é muito bom. Muito, 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 muito bom. E é mais uma das coisas que é super interessante quando a gente falou aqui no princípio, no primeiro momento, sobre a terapia como um caminho para chegar
na plenitude da nossa vida, porque, de fato, a plenitude não está em bens ligados diretamente ao meu prazer ou à minha satisfação própria, puramente isso. Mas Uhum. está muito mais amplo, é muito mais amplo, né? Quando você chega no topo da pirâmide, você está fazendo-se participar do mundo ao seu redor, né? O que você é passa a não ser só para você, mas de fato você já se preenche completamente. E o topo da pirâmide eu sempre falo que é onde você está se transbordando, aquilo que você tem de melhor. Só que para começar você precisa realmente ter algo de bom para transbordar, porque Exatamente. existem muitas pessoas transbordando veneno. Até, mas a motivação nossa aqui é transbordar o que há de melhor, né? O topo, eu sempre falo, a essência não está. Porque a etapa da segurança, por exemplo, né? O terceiro ponto, que já é psicológico, mas as pessoas estão ali extremamente preocupadas com a família, né? Com uma vida segura, com uma vida estável, né? Viagem, carro, uma vida tranquila. Uhum. Mas quando você sobe, quando você vai se elevando, somente dentro daquele momento de autoconhecimento, você começa a ver que você é a extensão do mundo. Você não é só você, não é para mim. Eu quero mais, eu quero que as pessoas tenham o mesmo. E isso Uhum. é muito gratificante, isso é fantástico. E aí a gente cai no Victor, você conta a história do Victor Frankl aí, que é simplesmente nada mais para sintetizar a coisa do que ele. Eu falo que transferência é uma coisa simplesmente incrível. Mas aqui, o André também falou uma. Lê aí, Lorena. Deixa eu ver aqui. O André, Que teve vamos experiência. dar voz vamos dar voz a todas as falas. Vamos. Ele fala: eu tive uma experiência ao contratar o terapeuta ao passar por um processo de divórcio e, sinceramente, foi libertador e foi uma virada de chave. Trazer consciência é trazer luz para os caminhos. É exatamente isso mesmo, André. É esse virar de chave mesmo, né? Porque para a gente chegar nesse estágio aí da pirâmide de Maslow, onde a nossa motivação é a gente transbordar coisas boas e servir o próximo com as nossas habilidades, com o nosso conhecimento, com os nossos bons sentimentos, com coisas boas, a gente tem que ter passado pelo processo, né, de construir e se abastecer de coisas boas mesmo para a gente chegar nesse ponto de transbordar. E o acompanhamento do terapeuta nesse processo é libertador, de fato, e vira muitas chaves, porque a gente tem uma consciência limitada, né, Meirinha? A gente não tem, além de consciência, que a nossa própria consciência recalca muitos sentimentos e situações que a gente não quer deixar vir à tona, e com o processo de terapia a gente deixa, e a partir do momento que a gente toma consciência, deixa vir à tona, e a gente cuida desses processos, é o que eu falo, é o que eu tinha comentado anteriormente, a gente vai dando passos e escalando essa pirâmide, até o momento que a gente está mais bem resolvido, a gente tem uma inteligência emocional mais desenvolvida, a gente tem um equilíbrio emocional maior e a gente vai poder oferecer o nosso melhor para o mundo e para as outras pessoas com quem convivemos. Muito legal aí, ó. A Lucy Cleide falou, muito gratificante ouvir essas duas terapeutas com tanto conhecimento. Você sentiu? Ô, Lucicleide, isso é muita responsabilidade, eu agradeço, mas eu não sou terapeuta, eu sou paciente. Sinal que Mas, seu trabalho. cara, tô tão emocionada. Isso mesmo, Lucy Cleide. Você não tem noção da capacidade de absorção que essa mulher tem. É muito gostoso. E você, sim, poderia repensar mesmo na sua história e virar uma terapeuta, sim, viu, Lorena? Pois, Porque mas aí você eu é de fato. pacientes tomando vinho, que só tá fluindo desse jeito aqui, é culpa do vinho. Mentira! Então você toma vinho toda sessão agora? Eu quero saber disso. Não,
Mas Ô, eu trabalho. legal, porque assim, eu sou uma eterna curiosa, né? Eu já falando assim, você me conhece bem, e meus amigos que estão aqui também, a Natália, a Nath me conhece muito bem, e sabe que assim, eu fazendo engenharia, eu fazia teatro, eu fiz PNL, eu fiz Theta Healing, que é uma terapia holística, o PNL é programação neurolinguística, é um assunto que me interessou desde sempre, que me interessa desde sempre, que é programação neurolinguística exatamente para entender o funcionamento do cérebro humano, o que que é, como Próxima que live nossa, Lorena. próxima live, vamos. O André PNL. PNL aí, ó. A gente PNL eu amo, amo, amo. sobre isso. E para entender exatamente como que funciona o cérebro e por que a gente age como a gente age, né? E melhor, entendendo como ele funciona, como a gente pode lidar melhor, né, com essas relações. E aí, eu sou uma eterna curiosa, eu gosto de ler muito, né? Adoro filosofia, história. E aí, mas não sou terapeuta, não, viu, Luciclete? Sou só. Na verdade, o terapeutizado, ele é um terapeuta, tá? Vai ser sempre. A pessoa que se lança dentro de uma terapia, ela vai começar a realmente ter conhecimento de causa. É. E Porque nada é muito mais. de ciência para a gente falar, né, Meirinha? Porque assim, Exatamente, exatamente. o processo do conhecimento é exatamente esse. A gente adquire o conhecimento, a gente pratica e depois a gente domina o assunto. Mas nada melhor do que a experiência, a vivência para a gente ter propriedade para falar. Exatamente. Mas é uma das coisas que eu prezo mesmo muito dentro das sessões, é exatamente deixar o paciente o mais consciente possível daquilo que a gente vai detectando como os mecanismos de defesa, por exemplo, né? Eu não vou falar com você assim, você está tendo um mecanismo, usando um mecanismo de negação. Não. Negação é isso, isso e isso, Lorena. Uhum, Né, Lorena? E aí, porque eu acredito muito na liberdade que a verdade traz. O sim. conhecimento, ele é libertador. Eu acredito que uma das coisas mais libertadoras que existe é o conhecimento. E quando eu falo que o mais libertador é o conhecimento, eu não digo muito, nem tanto na questão, na questão, não são diplomas, milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de diplomas, que vai me fazer ser, às vezes, conhecedor de nada, né? Porque tem tantas pessoas que têm estuda, 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 mas na verdade, não, estuda, 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 não. Tem um grau elevado de diplomas, mas não toca no conhecimento, né? Uhum. Não experimenta o conhecimento, não vive a essência daquilo que está aprendendo. Né? E eu acho que o maior aprendizado, o maior conhecimento está em tocar as coisas. Em tocar não só com o corpo, mas tocar com a alma e deixar-se o espírito ser inflamado disso, né? Inteiro, inteiro, inteiro. Então, assim, eu gosto muito desse método, é falar. É isso que está acontecendo, por quê? Isso é assim, assim, sabe? Quando você começa a identificar aquilo, eu sempre dou o exemplo você fala com alguém, não pode comer isso, porque isso é veneno. Aí a pessoa, tá, aquela delícia, vamos falar de açúcar, por exemplo. Uhum. Aquela delícia. Quando você fala de açúcar, todo mundo vai pensar no pudim, no chocolate, no bolo, vai pensar num monte de coisa e falar que mal aquilo vai me fazer. Agora, quando você vai explicar toda a propriedade, de como que aquilo vai chegar no organismo, se você explicar, a pessoa, quando come, ela pensa, ai meu Deus, ela vai imaginando aquilo entrando e fazendo. Eu acho que Exata. ela começa a entrar na recusa de exatamente estar fazendo. Então, assim, eu falo que a verdade, ela nos traz, de fato, o conhecimento verdadeiro. Porque a verdade faz tocar nas coisas. E eu gosto, assim, de tocar nas coisas. E ser É, tocada, né? Porque vocês acabam me tocando. e minha mãe sempre falou isso, que eu fui uma criança que nunca aceitava nada sem entender.
por exemplo, ah, mãe, eu quero fazer isso. Não, não pode. Ah, mas por que que não pode? Eu quero entender o porquê da negativa. Eu quero entender, assim, e eu acho que isso foi chato para minha mãe, por um lado, obviamente. Uma criança que, né, não aceita, tudo tem que explicar. Mas, por outro lado, Meirinha, isso me deu uma capacidade de tomar decisões e uma capacidade de construir a minha vida, justamente valorizando esses dois pilares que você falou, que é a verdade e o conhecimento. A partir do momento que você conhece, você acaba adquirindo a liberdade para tomar suas decisões, né? Vira questionadora. De forma mais clara. Quando você tem todas as informações a seu dispor, você tem liberdade, mais consciência para tomar suas decisões e arcar com as consequências dela. De forma que quando uma consequência acontecer, fala, não, tudo bem, foi uma escolha que eu fiz com as informações que eu tinha no momento, com a capacidade que eu tinha no momento, e estava tudo bem, né? Se fosse um outro momento, em outra circunstância, pode ser que eu tivesse tomado outra decisão. Mas no momento foi aquela e eu arco com as minhas consequências. Né? Isso dá uma liberdade para a gente incrível, né? É fundamental isso. Sensacional. Sensacional, simplesmente sensacional. Agora, se hoje, né, graças a Deus, já tem tantos estudos e até fatos de conscientização muito maior aos pais, essa questão de dar aos filhos as respostas corretas, né? Porque a pessoa, cada um tem um pensamento, a pessoa vai imaginar e você fala não, aí você vai falar, por que o não? Por que o não, gente? É tanta coisa que você pode simplesmente pensar no porquê ou não. Até porque você tá vindo, né? É uma loucura isso. E eu falo, Lorena, que as pessoas não falam isso só com criança. Casais vivem falando, por que isso e isso? Por que não? Pô, peraí. Uhum. Tá, por que do não? Qual que é o motivo? Né? Te limita o questionamento, te limita até mesmo em tomar decisões né? Até ser empático com alguém que não dá respostas fica difícil. Uhum. Porque às vezes na tentativa de você fazer o bem, de você ajudar, ou de você tentar fazer qualquer coisa, e muitas das vezes é até calar, Sim. né? A pessoa não está te dando uma resposta. Muitas das pessoas, elas querem que você. O que acontece muito fora da terapia, né? Focando no assunto, o que acontece fora da terapia? Você chega às vezes para conversar com as pessoas, mas você não fala abertamente aquilo de fato que está acontecendo. E o Uhum. resto vai alucinando a respeito daquilo que está acontecendo e imaginando é onde acontece tantas controvérsias, tantos mal-entendidos na vida das pessoas. Não é verdade? E Uhum. na terapia, você aprende a fazer o quê? Fala, Uhum. esclarece, fala o que você está sentindo. Não tem nome para quem você vai falar. Não falar, mas eu não posso falar assim com meu pai, eu não posso falar assim com a minha mãe. Pode sim, só saber falar. Exatamente. A diferença Fala. é falar, porque é importante a honestidade na comunicação, né, Meirinha? Porque se eu falo exatamente o motivo que está que está me fazendo falar não para uma situação, pode ser que a pessoa tenha solução para aquilo que estava me afligindo. E depois que essa aflição é dissolvida, eu tenho capacidade de tranquilamente falar sim para uma coisa que antes eu queria falar não, né? Eu não quero fazer por isso, isso e isso. Ah, mas se a gente fizer dessa forma? Não, dessa forma, para mim tá ok. Pronto, né? A gente facilita a solução, né, de questões. Exatamente. Pô, muitas das vezes a situação está simplesmente em você que. Não, quantas coisas acontecem verdadeiras catástrofes por falta de um minuto de atenção. Não, eu só queria ter atenção. Eu só queria Uhum. ouvir isso, eu só precisava disso. E as pessoas às vezes sentem, mas elas não falam. Não é É, verdade? Por isso que eu é falo, exato. a verdade é libertadora. Nada, para mim, não faz nenhum sentido. Liberdade é o que, a verdade é o que mais liberta.
Você acredita que nós Uhum. estamos acabando? Já tá, Tá? eu tô de olho no tempo aqui, eu já tô chateada, porque eu nem acabei minha taça. Exatamente. Nossa, tá muito devagar. Meu suco já era. Eu queria agradecer a todos, Lorena, agradecer você demais da conta de ter passado essa tarde deliciosa. Sempre, sempre, sempre é muito bom estar com você. Prazer todo meu, Meirinha. Nossos bate-papos são sempre maravilhosos.